Hoje a gente vai falar um pouco sobre dicas de carreiras, tá? E não vai ser eu que vou falar, vou copiar aqui conteúdo dos outros. Então a gente vai ver alguns vídeos e comentar a respeito de vídeos que eu achei interessante, falas bem pontuais a respeito da carreira de dev, a respeito de algumas dicas e etc. A primeira é o Instagram da Spice Coding, bem interessante, tem um material bem legal no Instagram dela. Então ela vai falar sobre a primeira experiência dela, o primeiro trabalho dela como dev júnior, como estagiária ainda. Ela vai falar sobre valores, de quanto ela ganhava. E eu achei bem interessante por quê? Porque se vende, né, uma carreira de tipo assim, vire dev e comece ganhando milhares, não sei o que, comece ganhando 5 mil, 10 mil, não sei o que, começa ganhando em dólar, etc. E ela traz um cenário bem real, um cenário bem realista, que de fato é o que acontece, tá? O cara que começa ganhando 5 mil, 10 mil, é fora da curva, assim, tipo, é a exceção da exceção da exceção, não que ele seja melhor ou pior, mas a oportunidade que ele encontrou não é a regra. Então a gente vai ver aqui o vídeo. Carteira de trabalho, e aqui tem meu primeiro salário como programador. Primeiro salário como dev já. Da criatura. Vale lembrar Bora que ver eu quanto tinha foi. pelo menos uns 4 anos de experiência. Ela já tinha 4 Com anos de estágio. experiência com estágio. Então é a primeira vaga pra júnior. Tá ligado que ela já tinha 4 anos de experiência de estágio pra conseguir a primeira vaga como júnior. E tu aí com 1 ano achando que tu é sênior. Zé Na Ruela. área, e eu já trabalhava como freelancer de programação vendendo site. Antes da primeira vaga pra júnior, já tinha 4 anos de experiência como estagiário e freelancer trabalhando com programação. Então já tinha uma noção de mercado. E tu achando que tu é sênior com 5 anos. Encontrei. Eu fui contratada como programadora júnior nível 1, jornada de 44 horas, presencial. E o salário era de 1.800. R$ 1.800, meu amigo. R$ 1.800. Já tendo 4 anos de experiência, trabalhando como freelancer. Não era o salário ideal, mas eu tenho certeza que foi a primeira oportunidade. E eu tenho certeza que ela gostou dessa oportunidade no sentido de ter entrado dentro do mercado. Contos e impostos, mais vale refeição, mais vale transporte. Ficava uns 1.400. 1.400 Não, limpo. Foi o que eu consegui na época para finalmente entrar no mercado de Perfeito. tecnologia. O importante é entrar. Esse trabalho que me deu experiência comprovada me abriu oportunidades para várias Experiência comprovada. Que os 4 anos que ela tinha como freelancer, como estágio e tal, ainda não contava como experiência comprovada de fato. outras vagas que vieram depois. Então, por mais que o salário fosse baixinho, Sim. valeu muito a pena. Claro. Então é um vídeo que mostra a realidade. É isso aí, cara. 1.400 líquido. Primeiro emprego como dev júnior, já tendo uma noção boa de programação, já tendo trabalhado ali como freela e etc. Então não é as flores que tu acha não, meu amigo. Vamos ver aqui o próximo. Vender es lo principal. Vender é o principal. Parece papo de coach, mas é isso, né? Vender é o principal. Se vender, né? Na hora de uma entrevista, na hora de... Você pode saber muito, mas se você não consegue passar isso e transpor isso para as outras pessoas, você não consegue apresentar para o entrevistador que você de fato domina aquilo, seja num teste técnico. Às vezes você tá ali no teste técnico, você só tá copiando em vez de falar e se expressar de fato o que você tá fazendo. Não, eu tô fazendo isso por isso e por isso e por isso. Mostrar que de fato você sabe, conversar com ele ali na hora do live coding, etc. Que muitas vezes você fala escalado e tal, então a pessoa não sabe se tu tá copiando de outro lugar, se você tá só, enfim, não dá pra entender. E até na própria entrevista teórica, na própria entrevista, você não sabe se vender, ou durante a tua jornada profissional mesmo, você não sabe se vender. Então você trabalha muito, mas de alguma forma as pessoas não veem isso porque você não se vende, você não consegue fazer o seu marketing pessoal. Papo de coach da poxa. Vender no significa vender humo y que vender no significa mentir. Vender no significa mentir. Intentar describirnos con las mejores palabras. Vender não significa mentir, mas nos descrever com as melhores palavras. Então é mostrar de fato que você sabe da melhor forma para que as pessoas compreendam qual é o teu valor no sentido profissional da coisa, né? Aportando el máximo valor. Tú igual puedes ser una persona espectacular, pero si cuando tienes que hablar sobre ti haces así, pues sim, la não otra sabe, persona não va a sabe ser se mágica vender o que a para gente acabar falou. infiriendo lo bueno que eres tú. Pero en cambio, si eres una persona que eso lo demuestra y lo transmite, generar esa sensación también es algo muy bueno. Y pensar que una empresa eso también lo mira mucho. Porque tu vas a tener que trabalhar em um equipo, tu vas a ter que trabalhar em comunicar, equipes, tu comunicação, vas a ter que dar etc. feedback. Aqui tem uma coisa importante. Na faculdade, eu acho que eu sempre tive isso em mente, que eu preferia ser o aluno nota 8 ou 7, mas que tinha soft skills mais bem desenvolvida, tinha um network mais desenvolvido, tinha uma capacidade de comunicação melhor do que ser o aluno nota 10. Mas em busca de outras experiências, né? Então sempre fiz coisas paralelas que desenvolvessem capacidade de venda, capacidade de gestão, desenvolvesse esses outros aspectos que muitas vezes o desenvolvedor não tem. Então, soft skills de verdade, assim, porque o desenvolvedor muitas vezes é um cara mais... O estereótipo de desenvolvedor muitas vezes é alguém que não tem a capacidade de se vender, não tem uma boa história, ou então não consegue ter relações interpessoais muito bem. Então, eu acho que eu sempre preferi ser o cara nota 7, 8 na faculdade, mas que conseguisse suprir com os outros aspectos. E eu acho que pra mim funcionou muito bem Vas a profissionalmente. tener que asumir responsabilidades, que ser proactivo. Y eso no se ve en el currículum, Sí. no se ve incluso ni en el portafolio, no se ve incluso ni en la titulación que tengas. É para além do papel, né? Para além do currículo, é para além do portfólio. Então isso é extremamente importante, né? Se ve demostrándolo tú hablando, a poco más. É isso, perfeito, perfeito.
sem acrescentar nada. E aqui o terceiro, Brunão deve, muito bom. Engenheiro formado no ITA não vira Uber. Engenheiro formado no ITA não vira Uber. Você já se perguntou o porquê disso? Eu posso responder isso com um bordão, que é aquele: não existe crise pro profissional bom. Vamos lá, não existe crise pro profissional bom. Em certa medida faz todo sentido, porque o que acontece? O mercado de desenvolvimento hoje, ele sofreu um boom muito grande. Então existem muitas pessoas entrando dentro do mercado. E surge uma questão, tem vaga pra todo mundo? E o contraponto é, existem vagas pra caramba, cara. Tem muita vaga. Só que não tem vaga pra todo mundo. Por quê? Tem muito profissional, tem muita vaga, mas não bate uma coisa com a outra. Por quê? Porque tem muito profissional pouco qualificado. Tem muito profissional que não tem domínio de fato. O cara aprende o básico, sei lá, faz um curso de HTML, CSS, JavaScript, faz um curso de Node e acha que isso faz dele já um programador. Sendo que existe toda uma base, um arcabouço por trás. Então ele coloca um contraponto interessante aqui, com um toque de humor, com um toque de acidez, etc. Mas de que não existe engenheiro do ITA Uber. Em que sentido ele quer dizer isso? Que o cara que se formou com a formação altamente qualificada, com um nível de cobrança muito alto, provavelmente isso vai se desenvolver um profissional muito melhor. E para esse cara especificamente, sempre vai ter vaga no mercado. Diferente do profissional meia boca, que ele sabe, mas ele não consegue desenvolver projetos mais complexos, ele é limitado. A palavra é limitado. Tem a ver com a programação. Pra quem não tava em Marte nesses dias, você deve ter percebido que o mercado de TI está sofrendo vários layoffs. Nós temos muitos profissionais aí que não estão conseguindo recolocação. E a gente tem muitos mais profissionais se formando. Tanto que no último Enem teve um curso da computação numa federal que foi mais concorrido do que a medicina. Mas eu volto à pergunta: por que um engenheiro formado no ITA não vira Uber? O ITA é uma universidade excelente. Isso não está relacionado apenas à qualidade do professor que está ali. Está relacionado ao nível de cobrança, o que eu falei, de preparo, a todo o contexto universitário que força aquele aluno a sempre estar acima da média. E por que eu falei isso tudo? Porque você sabe qual que vai ser o profissional da TI, o programador instituído por IA, é o mesmo nível daquele profissional da engenharia que se tornou Uber. É alguém que teve uma formação péssima, não foi de qualidade. Provavelmente formado em Unisquina, não conseguiu adquirir um bom preparo, porque, como eu já disse, não existe crise pro profissional bom. E por que eu fiz essa ponderação específica? É forte, mas é isso, cara. Não tem o que te dizer, não. Tipo assim, se você é um profissional com baixa qualificação, um profissional pouco qualificado, que, pô, não é um cara desenrolado, não é um cara que domina de fato a parte conceitual, não vai ter vaga pra ti a longo prazo, cara. Vai ser muito difícil. Assim, talvez consiga, mas você não vai conseguir performar os melhores salários, tu não vai conseguir optar, negociar melhor, tipo, eu quero essa vaga e não essa. Porque tu vai estar refém, pô, tu vai ter que aceitar o que vier, entendeu? Do ITA. Porque, galera, uma coisa que eu preciso que vocês entendam é que você precisa de uma faculdade, sim. O tipo de faculdade vai fazer diferença, sim. Todo o contexto que você constrói, a sua base acadêmica, vai fazer diferença no seu desenvolvimento profissional. Portanto, sempre que você ouvir alguém falando que não precisa de faculdade para virar programador, quer perder tempo, você consegue estudar sozinho. Sempre vou falar que precisa de faculdade, cara. O engenheiro formado no ITA tá fazendo Uber? Eu acho que você já sabe a resposta agora. Compartilha. É isso, cara. Faculdade pra mim é essencial. Ainda é, né? Todo mundo que pergunta, os amigos que perguntam como entrar, eu sempre vou falar, faz faculdade, bicho. Não tem como, cara. Não tem como. E me chamaram. Aí vem testezinho. Teste técnico. Testezinho, caralho. Vocês não querem conversar com... Cara, eu trabalho há 20 anos na área, cara. Tem um canal, tem tudo. Eu tenho que ficar fazendo testezinho. Ah, vá merda. Tá no registro. Mas aí você foi muito arrogante, pô. Não, trabalhou no BTG, trabalhou na Lambda, trabalhou na Activity, trabalhou não sei o quê. Ah, velho, eu preciso saber se você sabe programar. Porra, se eu não sei programar, quando que eu vou saber, velho? Eu tô falando que eu dou conta. A empresa tá querendo que eu gasto 3 dias fazendo. Tá, isso aqui é uma coisa interessante. Tem muito teste técnico que algumas empresas pedem pra tu desenvolver uma feature ou desenvolver alguma tela, alguma coisa específica. Tem uns que pedem pra desenvolver um MVP, pô. Então, assim, tu leva 3, 4, 5 dias, uma semana pra desenvolver alguma coisa. Então, tu desprende parte de um tempo absurdo para um único processo seletivo que você não sabe se vai passar, e muitas vezes a empresa pede coisas que é feature do sistema que ela tá fazendo, que não é um teste de fato. Entendeu? Então, existem muitos problemas por trás dos testes técnicos. A gente precisa entender que existem tipos de testes técnicos diferentes. É claro que quando o cara é júnior, quando o cara será até pleno e tá desesperado por uma vaga e a empresa manda um teste técnico, ele não tá nem aí, ele vai fazer. Diferente dele aqui que tá falando que é sênior, tem 20 anos de experiência, não sei o quê. Então, existe um espaço para barganha totalmente diferente de um júnior, alguém de que não tem domínio, não tem experiências relevantes de fato na carreira. Mas, de fato, o teste técnico é um assunto espinhoso, porque normalmente as empresas desenvolvem testes muito ruins, ou tentam se aproveitar do programador, ou fazem testes realmente que
Tá, o programador vai perder muito tempo se ele fosse fazer todos os testes técnicos de todas as entrevistas, ele não fazia nada da vida, só teste técnico. Um teste que não vai ser... Você não faz teste técnico. Você se fazer. recusa a fazer? Me recuso Você pra mete fazer. essa Pô, na aí- moral, aí- velho? aí- E me chamaram. Aí vem com aquelas perguntinhas de... Aí é outra história, né? Não fazer já, tu tem que ter um respaldo muito grande e uma garantia muito grande do teu currículo, da tua experiência e etc. Mas enfim, é isso. E aqui o último, Brunão de novo, Já figurinha. sei HTML, CSS, tô aprendendo JavaScript no curso. Falta mais o que pra começar a transição de carreira? Mano, falta coisa pra caralho. Exato, é o que a gente falou. Pô, sei HTML, CSS e JavaScript. Maluco, tu não sabe nada. Tu não sabe nada ainda. Então, tipo assim, programação não é simples... O que ele vai fazer com HTML, CSS e JavaScript? Uma landing page. Programação não é só linguagem de programação. E aqui, no caso, ele só sabe uma linguagem de programação, uma linguagem de marcação e uma linguagem de estilização. Pouquíssima coisa específico para front-end. Falta muita coisa, meu amigo. Falta infraestrutura, falta arquitetura de dados, falta noção de computação no geral, redes, protocolos de comunicação, expressões regulares, falta sistemas distribuídos, falta matemática básica, falta programação orientada a objeto, programação estruturada. Cara, falta tanta coisa, bicho. Falta a base toda, tá? HTML, CSS e JavaScript. Começou a entender o que é uma linguagem, mas, meu amigo, tem chão. CSS, JavaScript são ferramentas. Você precisa ter um conhecimento computacional, você precisa fazer Sim. uma faculdade, você precisa fazer esse curso, você precisa treinar muito, você precisa ficar Prática, muito bom, né, você velho? precisa Prática. ter um domínio foda na parte de JavaScript, HTML, CSS, dominar algum framework. De Sim. preferência, você precisa entender como que o JavaScript funciona no back. JavaScript qual é a muito estrutura do importante, cara. back-end, banco de dados, modelagem de banco de dados, estrutura de dados, algoritmos. Algoritmo. Você precisa saber um tanto de coisa, velho. Sabe? Um tanto de coisa. E Falta velho, chão, você quer meu saber amigo. a minha opinião mesmo, você tá em transição de carreira, você quer mudar pra área da programação, você precisa, no mínimo, 2 anos. 2 anos aí. Bom tempo, estudando, bom tempo. treinando pra caramba. Pra o quê? Pra tá apto a pegar um estágio. Iniciar na área. 2 Estágio, anos, viu? bota aí. Sem isso, muito difícil. Acho que é isso, muito cara. difícil. Concordo mas fulaninho plenamente. conseguiu. A exceção, velho. A exceção. Você quer saber um pouco de exceção? Eu consegui, velho, mudar. Eu consegui migrar de carreira pro desenvolvimento, consegui com vaga na gringa. Não sou exceção, velho. Eu consegui isso depois de quase 10 anos de experiência na área da TI. Então, Sim, já comecei não é do zero. Mas não use a É exceção outra como história. regra, velho. Não Pensa use em exceção 2 como aninhos regra, de cara. foco, dedicação. É isso, pô. É isso, são dicas aí pra você que tá em transição de carreira, você que tá começando, etc. São dicas bem interessantes, eu acho que a maioria do que foi dito aqui vale muito a pena. Então curte, comenta, deixa seu comentário aí, faz o que tu quiser, a vida é tua.